É isso aí mesmo, quero falar com você que tem essa dúvida. E hoje nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre reparo e manutenção. E qual seria o perfil de um técnico? Como é considerado a pessoa ser técnico de manutenção eletrônica? Vamos para o vídeo. Antes disso, vou pedir o seu like, o seu comentário. Assista o vídeo até o final e comente o que você achou desse vídeo. Por favor, você vai ajudar e vai estar incentivando nós a trazer mais conteúdo para você. Bora pro vídeo, deixa de enrolação. Vamos pro vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos. Isso, tenho um canal no YouTube há bastante tempo e há mais de 8 anos, praticamente, que eu trabalho com manutenção. Faz 8 anos que eu comecei a fazer meus primeiros reparos, se interessar à manutenção. E o que é que eu venho nesses quase 8 anos observado da manutenção? Observei que o ramo cresceu, surgiu vários tipos de pessoas trabalhando com isso, que migrou, tal, etc. Mas a questão é essa: como é considerado uma pessoa ser técnico? Uma pessoa técnico de quê? De eletrônico, uma pessoa que faz reparo. Vamos lá. A palavra reparo é o quê? Na nossa mente, nós para e pensa, reparo é o quê? Você sabe o que é reparo? Vou te falar agora. Reparo é reparar algo que está danificado, ou reparar algo que estava bom e agora não está funcionando mais. Entendeu? É praticamente isso e é isso mesmo. Pois vamos lá. Para ser um técnico de manutenção eletrônica, você tem que reparar algo que não está funcionando. E o que é reparar? Reparar é você fazer análise no equipamento e descobrir os defeitos e você resolver esse defeito. Entendeu? Pois você vai ter que o perfil do técnico é esse: reparar, fazer teste, análise, examinar e depois ter o diagnóstico para ele começar a executar o reparo daquele mesmo equipamento e trazer a vida ao equipamento, ele funcionar normal, perfeito. Isso é considerado um técnico que fez reparo. Você é um técnico de eletrônica porque você repara, você traz a vida, você salva os equipamentos. Isso mesmo. Uma pessoa que pega o equipamento e troca peça, trocador de peça, ele é técnico? Não, ele é uma pessoa que faz troca de peças. O que é troca de peças? Vamos lá. Ele não entende muito de eletrônica, ele não sabe o que é eletrônica, ele não pode ser considerado técnico, reparador. Ele pode ser considerado uma pessoa que faz reposição de peças de equipamentos eletrônicos. Ok, eu acho isso. Tem muitas pessoas hoje em dia que faz reposição de peças de equipamentos eletrônicos e está faltando muitas pessoas no mercado que faça reparo de equipamentos eletrônicos. Vou te explicar. Quando você chega com esse equipamento, isso aqui é um notebook, e ele dá problema na placa, e o cara fala para você que tem que trocar a placa dele, esse cara ele não faz reparo. Porque muitas das vezes, a maioria das vezes, tem como se salvar uma placa dessa fazendo um reparo. E ele vai ficar funcionando perfeito, tá bom? Agora tem aquela dúvida, mas conserto, quando se conserta não presta. Calma aí, vou deixar esse final, calma aí. Mas agora eu vou te falar, quando a pessoa diz, vou ter que trocar a placa, porque ele não é um técnico, ele é repositor de peça. Em que momento eu posso se trocar uma placa? Vamos lá, eu vou explicar também. Repositor de peça, fio reparo não funciona. Por que não funciona mais? Assim não vale a pena fazer reparo. Vamos supor, tem gente que pensa. Vale a pena sim. O que é o reparo? Reparo pode ser o quê? O que pode acontecer? Pode acontecer um mau surto na sua energia, onde esse equipamento foi ligado, e ele pode vir danificar alguns componentes. O que é que você vai fazer? É uma análise e vai trocar os componentes colocando do mesmo, original, da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo fabricante. Por esse equipamento vai funcionar normal. Reparo vale a pena sim, porque se não valesse a pena, ele também não valia a pena comprar, porque é o mesmo componente. Não mudou nada, só tá fazendo a troca de algo que deu errado, que deu defeito. Mas por que deu defeito? Vamos supor,
Esse equipamento, ele tem uma refrigeração, que é uma ventoinha, vamos supor. Ela roda para o equipamento não aquecer alguns componentes, etc. Vamos supor, se essa ventoinha danificar ou sem querer entrou um bicho ali dentro dessa ventoinha e ela não começou, e ela não está rodando. O cliente não percebeu, ligou o equipamento, ficou usando, pouco mais parou do nada. Sendo que o defeito de X componente aqueceu e danificou por causa dessa ventoinha, entrou um bicho e travou aquele ventilador. Depois o técnico vai lá fazer o quê? A limpeza, tirar essa coisa dessa ventoinha, vamos supor, estou dando ideia, e ela vai ficar rodando normal, ok. Só que ele tem que fazer o reparo do equipamento, do componente que deu problema. Depois ele vai trocar e o equipamento vai voltar ao normal. Ele fez um reparo e ele identificou porque deu problema, ok. Uma simples falha de alguma coisa deu problema, porque entrou um bicho, um inseto ali e a ventoinha não rodou. O que eu quero chegar com isso? Não vale a pena consertar só porque teve esse atrapalhamento de algo não funcionar, mas foi culpa de quê? Culpa de um bicho que entrou. Entendeu? Porque quer dizer que eu fazendo todo esse reparo não vale mais a pena, jogo fora. Pois eu já te provei que conserto vale a pena. Conserto é só repor a peça de novo. Conserto não é fazer gambiarra, dar jeitinho. Conserto não é dar jeitinho. Manutenção, reparo é você trocar, analisar e fazer a reposição, troca, solda, depois da análise daquela peça e botar uma peça original. Entendeu? Depois você vê que conserto compensa sim e vale a pena. Mas para valer a pena você tem que levar nas pessoas que faz reparo. Agora quando você leva uma pessoa que faz reposição de peça, ele condena para cá, não compensa consertar a placa e não sei o que, porque ele não entende de eletrônica. Ele está falando que não compensa para ele, mas ele não quer afirmar para você que não compensa, porque você vai dizer, eu vou caçar outro. Aí ele fala que não tem jeito. Claro que tem jeito. Claro que tem jeito. É só você levar na pessoa certa. Mas ele não quer perder você, ele vai botar na sua mente que consertar não vale a pena, você troca uma placa boa. Aí você troca e dá problema do mesmo jeito. E aí? Se a outra deu, a outra vai dar também, se acontecer um problema. Não vai durar a mesma coisa, entendeu? Pois é isso que você tem que entender. Levar nas pessoas certas. Você faz reparo mesmo, você vai consertar, você vai dar a vida. A minha placa você vai pôr. Porque geralmente uma troca de placa é mais cara do que um reparo numa placa. Pois você perde mais dinheiro por estar levando em pessoas desqualificadas. Após o perfil de um técnico de eletrônica especializado, é isso aí. Ele faz reparo da peça, ele não faz substituição de peça. Ele tenta fazer reparo. Quando algumas placas não compensam, porque o dano foi muito elevado, ao trocar de peças, os componentes vai dar mais trabalho, vai ficar caro para eu repor esses componentes e passar para o cliente, e eu visto que uma placa nova está mais em conta, claro que eu vou passar a placa nova para você. Mas visto que o cliente tem algo importante, dados naquele equipamento, e ele quer recuperar, e ele falar para mim, pode pagar, eu pago mais caro que uma norma porque eu quero salvar aquilo ali, você vai lá e faz, consegue. Agora o repositor de peça não vai conseguir fazer manutenção, ele vai conseguir trocar a peça. Tudo que foi encaixado ele consegue, mas é onde precisa analisar, testar, usar o multímetro, usar as ferramentas específicas, saber fazer análise e tal, saber soldar, saber a peça certa que vai colocar, saber identificar porque deu aquele problema, para não vir colocar, porque não vir dar de novo, porque às vezes nós trocamos um capacitor que está estourado, e aí depois ele explode de novo. Mas por quê? Porque o capacitor estourou, não foi porque ele ia estourar, ele estourou porque outro componente que não fez o uso adequado que deveria, aí fez ele explodir. Depois você vai ter que trocar esse capacitor que está explodido. E também identificar outro componente que não dá para identificar sem teste, só testando. Às vezes está tudo normal, mas aparentemente ele não está funcionando quando você testa. Aí você vai identificar e trocar depois o capacitor, vai ficar tudo ok. Isso vai funcionar, entendeu? Agora, troquei o capacitor e estourou de novo. Por quê? Tem algum outro componente em curto. E como identificar isso? Só fazendo análise, tá bom? Qualquer técnico especializado vai conseguir fazer isso.
Foi caça pessoas especializadas. Foi.